processo de melhoria. Porque em faixas muito baixas do psiquismo, dominado pelas impressões de teor venenoso, muitos desencarnados não conseguem sintonizar como benfeitores da espiritualidade. E só o diálogo com os encarnados o despertará para uma visão diferente da vida. Então vejamos que há espíritos que estão tão empedernidos naquele processo da monoideia, que somente através do diálogo ele vai sair daquela faixa vibratória, e ainda mais, quando há também, como nós vimos, o processo dessa sintonização energética amorosa do médium e da equipe mediúnica. Da mesma forma, quando duas pessoas estão discutindo ali, brigando, se chega alguém e diz, não, vem cá, olha, veja o que você vai fazer, e a sua esposa, e seus filhos, é isso mesmo que você quer? Vai te trazer que resultado que você está fazendo? Naquele momento, se não houvesse esse momento do diálogo, a pessoa muitas vezes iria comprometer toda uma encarnação ou quantas existências, muitas vezes assassinando, muitas vezes tendo uma atitude comprometedora. No diálogo que nós fazemos na reunião mediúnica, você está tirando o espírito, ou ajudando a sair daquele momento da monoideia. Então ele passa agora de uma visão somente focal, ele passa a ter uma visão global, para que ele possa se ajudar. Então há espíritos que têm a necessidade do diálogo com ele, de forma direta. Daí nós vimos também na exposição anterior, que cai por terra determinadas metodologias que vêm avançando no meio do movimento espírita, de desobsessão coletiva, de não necessidade do diálogo fraterno com o espírito comunicante, ou aquelas metodologias que dão uma ideia da quantidade. E a grande proposta de Jesus não é quantidade, é profundidade, é qualidade, porque a doutrina espírita vem reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então daí o diálogo, ele além de servir primeiramente para o médium, já desce para o esclarecedor, para o médium e para o espírito, porque é na unidade que nós atendemos a coletividade. Há quem objete contra essa psicoterapia ou enfermagem espiritual aos desencarnados, como nós acabamos de colocar. Pessoas respeitáveis sugerem outros métodos de doutrinação em massa ou de técnicas mais sofisticadas, informando que os médiuns de psicofonia, pelas quais se apresentam os enfermos, sofrem muito, pretendem poupá-los ao constrangimento e à ação fluídica desse comunicante em desequilíbrio. O Pai não coloca fardo pesado em ombros frágeis, disse Jesus. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que ele saiba. Então não é na reunião mediúnica que vai ter o acaso. Então nós, enquanto médiuns, somos levados a atender e se auto-atender em correspondência às nossas necessidades, como acabamos de colocar. A mediunidade é, entretanto, instrumento de serviço que, à luz da doutrina espírita, se transforma em mecanismo de promoção e dignificação moral e espiritual do próprio medianeiro. Então é muito importante que eu me coloque, se fosse eu, nessa posição do espírito comunicante, como eu gostaria de ser atendido. Então sempre se colocando no lugar do outro, com a consciência de que você não é o outro, para que a gente não entre em simpatia, mas se mantenha na empatia. O que é a simpatia? A simpatia, quando a gente vai no berçário, um bebê chora, todos os bebês choram juntos. Então a simpatia é, meu filho está sofrendo, eu sofro junto. A empatia é, filho, você está sofrendo? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Então eu vou estar numa postura de colaborador, de ajuda. Então a simpatia, eu quero resolver o problema do outro, porque, olha, coitado, está sofrendo. A empatia não. Eu sei que dá dor do outro, mas sei que o máximo que eu posso fazer é colaborar,
é auxiliar. Então o médium tem essa consciência. Quanto mais serve o médium educado nas lides espíritas, mais se aprimora e se felicita com amplas percepções. Por quê? Aquele que tem, mais ainda lhe será dado, e aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Se eu me coloco numa posição de mistificação, de presunção, de orgulho, de vaidade, eu vou me deparar no mundo espiritual, que é o dia do juízo final, que não era bem isso. Eu me equivoquei. Agora, aquele que agiu com determinação, com humildade, numa postura de aprendiz, como a nossa Joanilze, ele vai sentir a misericórdia divina, porque se pôs na postura do aprendiz. Então, daí nós vamos perceber que nós só temos daquilo que nós nos damos, e aquilo que nós nos damos é o que nós vamos usar para ofertar também ao outro. Quem não se ama, como eu posso amar alguém? E amar o próximo como a si mesmo. O intercâmbio com os espíritos infelizes e perversos, nos serviços especializados, de forma alguma gera prejuízo para o indivíduo portador de mediunidade ou para suas faculdades. Ao contrário, falo granjear méritos e amigos que o aguardarão, reconhecidos posteriormente quando lhes ocorrer também a desencarnação. Então vejamos que nenhum médium precisa ter medo de atender esse ou aquele tipo de espírito. Ah, mas olha o tamanho, olha o obsessor, olha o jeito que ele está me aparecendo. E o médium entra na insegurança da sua insegurança, aguçada e ampliada pela manifestação do espírito. Então é muito importante que o médium tenha a percepção do momento em que ele está, que é um momento que requer serenidade, é um momento grave, como é um momento cirúrgico. Se eu, enquanto o cirurgião, não tiver atenção concentrada, a minha ação pode comprometer o processo operatório. O médium também, se não for vigilante nas suas ondas mentais, nos seus pensamentos, ele pode se comprometer ou comprometer o processo mediúnico. Então é importante que ele tenha autoconfiança. Por quê? Nenhum espírito vai adentrar a reunião mediúnica séria sem que a equipe tenha condições de atender exitosamente. Agora nós vamos recursos e técnicas a serem utilizadas durante o diálogo terapêutico. A prece é fundamental. Allan Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca a importância que tem a prece. Então está aqui, e no 28 trabalha os tipos de prece, nos mostrando isso. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Allan Kardec diz: os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então nós vamos perceber que a oração, diz Emmanuel, que ela é o hino vibrante do universo. Ora o verme debaixo do solo, o homem, a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Ele diz que quando nós colocamos o vegetal na sombra, esse esforço que o vegetal faz para buscar a luz, no fenômeno do fototropismo, é a oração do vegetal, buscando Deus, através da luz. O vai e vem das ondas do mar, é o mar orando para ter o seu equilíbrio. Quando aquela mãe está ali ensimesmada, meu Deus, que remédio eu dou para o meu filho? É uma atitude de oração. Então a oração, diz Emmanuel, é este interfone que nos liga ao Criador, e através dos laços invisíveis do pensamento, o Criador nos responde, e atendendo às nossas necessidades. Então quando nós estamos orando, e é muito interessante a oração na reunião mediúnica, porque nós adotamos essa metodologia, que quando muitas vezes, naquele intervalo de um atendimento ao outro,
nós solicitamos a um companheiro que faça uma oração. Aquela oração, ela tem também um sentido equilibrante da ambiência, de nos manter mais bem conectado na atividade mediúnica. Não é essa oração de forma maquinal, mas aquela oração em que você sabe o porquê que você está orando, para que você está orando e qual a utilidade da oração. Como nós vimos, há a equipe espiritual e há os encarnados. No momento em que nós estamos orando, nós estamos ampliando essas conexões. E muitas vezes, nas manifestações, algum espírito que vai estar se manifestando, ele fica irado com aquela pessoa que está orando. Ele diz assim: não adianta orar, olha a oração dele, um falso, e está querendo orar. Mas a gente entende a importância que tem, que se não tivesse, ele não falaria nada. Por que está falando? Porque está incomodando. Então a oração, ela é muito importante. É a busca do passe. Então, benefício para os espíritos comunicantes e tanto também para com os médiuns. Por quê? Daí nós vamos ver, no momento em que da equipe, Manuel Filomeno de Miranda coloca muito claro, depois quem quiser tem essa mensagem que se intitula Responsabilidade Mediúnica, e tem inclusive até na internet, um PowerPoint. Aliás, aproveitando o ensejo, todo esse material ele está à disposição no site do Espiritizar, www.espiritizar.com.br. Então, naquele momento em que o médium está ajudando no passe, isso é de grande importância. Por quê? Porque no momento em que o espírito está manifestando, o médium, aquele de apoio na reunião mediúnica, pode estar discretamente, então o aplicador de passe, ele pode estar ajudando. Isso tem um fator muito importante. Por quê? É fundamental que nós utilizemos de toda a metodologia espírita, para que nós possamos tornarmos eficientes e eficazes dentro da terapêutica mediúnica. Então o passe, ele tem, além da oração, um papel importantíssimo. O choque anímico, como nós vimos na mensagem anterior de Manuel Filomeno de Miranda, no momento em que o espírito vem e se associa ao médium comunicante, o espírito que traz o seu perispírito em desalinho, em desorganização, no momento em que ele sintoniza com o médium e com toda a energia psíquica mental da somatória daqueles que compõem a reunião mediúnica, ele sente o que é denominado como sendo um choque anímico. Então, há espíritos que vêm e que não têm condições de manifestar, tamanha é o estado em que eles se encontram, disotropia e assim por diante. Naquele momento, o choque anímico ajuda o espírito numa reorganização perispiritual, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, numa segunda morte daquela condição para renascer, retomando a sua forma humana, perispiritualmente falando. Então é muito importante nós estarmos atentos a todos esses procedimentos da reunião mediúnica. No livro Loucura e Obsessão, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, edição da FEB, tem lá as técnicas de libertação, não é? Nós pegamos, aqui temos alguns trechos desse capítulo, são trechos desse capítulo. Outros sim, atendemos os hóspedes psíquicos de alguns dos nossos frequentadores habituais e necessitados de várias procedências que nos são trazidos por cooperadores dedicados à assistência direta e aos que conseguem sensibilizar, retirando-os da ociosidade ou da exploração viciosas aos semelhantes ainda domiciliados no corpo físico. Quando André Luiz fala dos ovoides, nós estamos vendo que os espíritos trazem esses espíritos para a reunião mediúnica, para que possa fazer uma verdadeira operação perispiritual, psíquica, mental, emocional no espírito que está enclausurado
nesse processo da monoideia e fixado naquele estado. Então, a importância que tem, né, a reunião mediúnica. Aplica-lhes o choque anímico antes de serem tomadas outras providências. Por quê? Eles ainda não têm a organização mental suficiente para que possa ali se desenvolver um diálogo. Ele vai passar por um processo ainda no mundo espiritual de atendimento. Daí, como nós vimos na mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, muitas vezes na reunião mediúnica nós fizemos um pré-atendimento. O atendimento aprofundado vai se dar, na maioria das vezes, com nós, enquanto médiuns, desdobrados em espírito, no mundo espiritual. Daí a importância da nossa disciplina, do nosso cuidado, ao retornarmos para as nossas casas, manter uma ambiência interna do ambiente mediúnico, para que nós possamos estarmos sendo levados a prosseguir nos atendimentos. Choque anímico, interroguei admirado. Não se surpreenda, o amigo Miranda, da mesma forma que na terapia do eletrochoque, aplicada a pacientes mentais, os espíritos que se lhes imandam recebem a carga de eletricidade, deslocando-se com certa violência dos seus hospedeiros. Aqui o aplicamos através da psicofonia atormentada, que preferimos utilizar com o nome de incorporação, por parecer-nos mais compatível com o tipo de tratamento empregado, e colhemos resultados equivalentes. Então vejamos como é importante nós termos a noção, fruto do estudo, de como se dá o processo da reunião mediúnica. Por isso que muitas vezes nós, na nossa reunião mediúnica da Federação, em determinadas fases de atendimento, porque os atendimentos mudam de fase, aquela reunião mediúnica que é sempre a mesma coisa, é importante nós colocarmos bastante atenção. Pode ter alguma questão aí a ser trabalhada com profundidade, ou está na acomodação dos médiuns, ou muitas vezes nós estamos envolvidos numa mesmice, e está faltando os médiuns ampliarem as suas percepções, uma vez que a reunião é a somatória daqueles que a compõem. Então nós temos o cuidado de, dependendo das fases de atendimento das reuniões mediúnicas, nós pegarmos mensagens como essa que Filomeno de Miranda nos traz como reflexão, para que nós possamos equalizar as informações. E paralelamente, nós estamos nos adequando, nos preparando para um aprofundamento dos atendimentos. Então, informações como essas, como nós fazemos na última segunda-feira do mês, nós temos esse momento para o grupo refletir sobre uma mensagem específica. Então é importante o grupo também, pelo menos nós, ao fazermos isso, nós tivemos assim uma qualidade enquanto amorosidade, enquanto fraternidade entre os companheiros, e muito mais segurança doutrinária depois que nós utilizamos desse espaço de convivência amorosa. Não ignore o amigo que, do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais que, no caso de estarem em sofrimento, perturbação ou desespero, de imediato experimenta melhora no estado geral, por diminuir-lhe a carga vibratória prejudicial. A recíproca é verdadeira. Trazido o espírito rebelde ou malfazejo ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite-lhe alta carga fluídica animal, chamemo-la assim, que bem comandada aturde-o, falo quebrar algemas e mudar a maneira de pensar. Veja como é importante, então, nós estarmos buscando a nossa conduta centrada no propósito do bem e de sinceridade. E, paralelamente, com essa percepção, o quanto
é importante para a nossa atividade e o quanto também nós somos importantes a partir de nós mesmos. Porque é através de nós que os bons espíritos nos oportunizam o atendimento. Eu me recordo que numa dessas reuniões, o espírito estava com um dos companheiros nossos de atividade, já há algum tempo a atormentá-lo, e o atormentava através de um dos filhos desse companheiro. E o companheiro manteve sereno e ele dividiu com o grupo o momento em que ele estava. Veja como é importante o grupo também fazer esse autoatendimento, estar se acolhendo. E quando nós então nos mobilizamos em oração para envolver o companheiro, e foi realmente a manifestação daquele espírito, que veio uma primeira vez, veio uma segunda vez, e profundamente revoltado, porque ele estava focado no companheiro, num processo de profunda vingança. E o Espírito Honório, na mensagem Experiências Extracorpórea, ele diz assim que, periodicamente, os bons espíritos, por nós termos conseguido alguma conquista já melhormente trabalhada conosco, a divindade nos possibilita o encontro dessas almas com quem nós estamos vinculados do passado, para que venham até nós e, através do testemunhar a nossa mudança e ao mesmo tempo no espírito de solidariedade, de fraternidade, nós sermos os intermediários do seu atendimento. E é justamente o que aconteceu com este companheiro. E o que é interessante, que o espírito estava muito revoltado, porque ele havia, a tônica do espírito, que ele havia assassinado a família dele. E essa revolta era tão intensa, que na verdade ele ficou sabendo, buscando alguém, e ele teve a informação de que foi o companheiro, e ali ele focou nele para persegui-lo. E para a surpresa do espírito, depois percebendo que a informação estava equivocada, e que pelo contrário, aquele espírito, ou seja, o companheiro com quem ele estava buscando vingança, foi o amigo que tentou ajudá-lo e ajudar a família dele. E quis tanto ajudá-lo e tinha tanta simpatia por ele, que na atual encarnação, 2 dos filhos dele eram hoje filhos do Espírito, e que era justamente com quem o Espírito estava em afinidade, utilizando ora de um filho, ora do outro filho, para atormentá-lo. E a dor maior dele foi que justamente aqueles 2 filhos foram os filhos dele de outra encarnação, e que volta hoje como filho do amigo. Então a gente vê que nesse momento, fruto desse choque anímico, ou desse choque da energia perispiritual, o espírito entra na realidade da vida e no seu processo